a gente percebe as igrejas hoje extremamente lotadas. Então a gente percebe dois tipos de êxodo hoje, tá? Um êxodo de pessoas lotando as igrejas de uma forma muito rápida, né? Então você vê uma igreja que tinha 300, 400, 500, 800 membros, de repente ela vira 4.000 membros, muito rápido assim. Parece que é um grande êxodo. E ao mesmo tempo você começa a conversar com muitos amigos seus e você vê que todos eles estão longe dessas igrejas. É um outro êxodo. Da mesma forma que tem uma multidão de pessoas acessando a igreja nesse momento, tem uma multidão de pessoas que estão saindo da igreja. Alguns se designam como desigrejados, outros apenas foram magoados pelos ministérios, etc. E, enfim, alguma coisa ali que chocou a experiência deles. O que você acha desses dois tipos de êxodo? Qual o fenômeno que tá por trás disso, irmão Gerson? Depois eu posso até te arrumar, Max, se for de ajuda para os irmãos. Eu escrevi um pequeno tratado sobre isso, né? Um artigo que eu escrevi sobre isso quando eu fui publicar um livro, deve ter uns 12 anos atrás, ou quase isso. E aí eu falava um pouco sobre esse fenômeno que está acontecendo, que foram feitas pesquisas na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares. Tem um instituto de pesquisa Barna, que é muito conhecido. Existiu, por exemplo, uma das estatísticas, só na Índia, constataram cerca de 200 mil pessoas, 200 mil cristãos. Quando perguntaram, você acredita na igreja que contemporânea como ela é? Eles falaram, não, nós não acreditamos. Eles nem combinaram, mas era uma resposta assim, bem objetiva. Mas nós acreditamos na Bíblia e no Jesus bíblico. Então, aquilo foi uma constatação que cada vez mais está crescendo. Nos Estados Unidos, há uma migração extraordinária e no Brasil também, na América do Sul em geral. Eu tenho tido o privilégio de estar em alguns países e a gente está servindo algumas dessas igrejas, alguns chamam de igreja caseira, não tem problema. Mas, assim, a pandemia, ela foi, de fato, um marco, um fenômeno sobrenatural mundial. O que aconteceu? Entre outras coisas, que talvez vai responder isso aí. Os templos, eles não representavam uma solução para esse período da pandemia, uma liderança extraordinária, um grande orador, um grande pregador, ele também não conseguiu, digamos, responder ou ser a solução nesse período, porque a maioria dos irmãos não estavam congregando, as igrejas, especialmente as megas igrejas, e descobrimos um grande problema que a China, por exemplo, não teve no século XX, no meado do século XX, como em outros países que sofreram a perseguição pelo braço do comunismo. O que eu quero dizer? É que quando chegou o período da pandemia, a igreja em si não estava preparada para viver uma vida orgânica fora de quatro paredes. Houve um período, eu tenho uma amiga que é missionária, que trabalha em vários países, né? Hoje está mais no Brasil. Uma vez ela me convidou para servir na China. Isso tem, sei lá, 12, 15 anos atrás. Eu ia entrar como editor, e era uma região muito pobre da China, haviam cerca de 200 mil cristãos novos convertidos. Eles não tinham Bíblia, não tinham liderança, não tinha templo, não tinha nada. E qual que era o problema? O problema é que houve um avivamento na China e as igrejas institucionais que tinham uma certa frente, elas não sabiam como lidar com esse fenômeno. E lá só sobrevive igrejas caseiras que elas entendem o seguinte, resumindo, no lugar do dia santo, que é o domingo, que eu vou congregar, todos os dias são santos. No lugar de um líder santo, todos os cristãos têm que ser responsáveis espiritualmente para ter uma vida com Deus e servir com o seu dom e o seu ministério. Isso é uma outra coisa extremamente importante. O dia santo são todos os dias. O lugar santo não é o templo, mas é você que é templo do Espírito Santo. E no lugar de contar com uma liderança muito grande, todos os cristãos vão praticar aquilo que Lutero viu no período da Reforma, que é o sacerdócio de todos os santos. Então, eu acho que aquilo que aconteceu na China, aquilo que acontece na Índia, aconteceu no avivamento coreano em 1904, perdão, e tem acontecido hoje
A missão Portas Abertas apresenta pelo menos cerca de 50 países que estão debaixo de perseguição. Se a gente não ajudar a preparar a igreja para viver como corpo de Cristo e não como uma instituição meramente religiosa, nós não vamos sobreviver os grandes conflitos que estão batendo à nossa porta, especialmente com essa cultura marxista. E talvez a gente podia falar um pouco tocar um pouco nessa primavera árabe, que os árabes acreditam que a Europa já está sendo invadida por essa cultura do movimento muçulmano. Então, os cristãos estão adormecidos. Eu diria que existem os desigrejados que simplesmente, talvez, se esfriaram na fé, estão em casa, não querem compromisso, eles creem em Deus, mas não têm compromisso. Isso aí seria uma doença espiritual, um índice de apostasia. Existem aqueles cristãos amargurados que se foram machucados dentro desse cristianismo hoje, que alguns têm uma liderança autoritária, alguns têm um estilo de igreja que machuca a família e uma série de outras coisas. É um problema que precisa ser administrado, mas existe um fenômeno de pessoas que estão recebendo visão espiritual bíblica e eles estão entendendo que o sinônimo de igreja não é templo. Sinônimo de igreja chama-se comunhão, vínculo espiritual. E eles estão buscando essa base de, no mínimo, 2 ou 3 para ter comunhão, chorar junto, confessar suas lutas, suas crises, seus pecados. E eles estão migrando para aquele estilo de igreja que era do primeiro século. Então, eu diria que esse fenômeno ele não é uma obra maligna. E aí, nós temos que ter muito cuidado para não jogar água suja fora com a criança dentro. Alguns reformados hoje taxam que esse movimento ele é totalmente um movimento de, digamos, apostasia. Há uma crítica muito grande, mas a gente precisa fazer uma leitura que pode ser, e eu tenho transitado muito no meio disso tudo, de que o Senhor está preparando a igreja para viver um fenômeno de avivamento, de perseguição, inclusive, se nós formos seguir as profecias da Bíblia de uma maneira, a escatologia futurista mais clássica da tradição da igreja, de que nós enfrentaremos um tempo de perseguição. Então, eu diria que esse fenômeno, ele é um movimento que precisa ser discernido com muito cuidado. O que Deus está fazendo hoje, e talvez, quem sabe, numa outra live, se Deus quiser, a gente poderia considerar um pouco a história do primeiro século, dos outros séculos, e como Jesus mesmo viveu essa questão de Betânia como uma pequena igreja, ou esse desigrejado do sistema judaico, e Jerusalém como a sua obra que ele pregava, mas ali ele foi perseguido. Ou seja, Jerusalém, a obra de Deus ali se tornou institucionalizada, de que o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus, o próprio Messias e os apóstolos não conseguiram viver a sua vida como deveriam viver. Então, precisamos abraçar e amar todo o povo de Deus, mas ter uma leitura histórica e profética do nosso tempo. Maravilha. Isso aí é importante para nós.